Então, vamos lá, continuando aqui, né? Então, eu tenho aqui domínios deformáveis, né? Então, aqui eu coloquei algumas fotinhas aqui, por exemplo, você simular um motor de combustão interna, né? Então, aqui não dá para você fazer isso aqui estático, né? Em regime permanente, né? Por quê? Porque o domínio, né? Ele está sempre se deformando, né? Por conta do próprio funcionamento de um cilindro, né? De um pistão. Então, ele vai comprimindo aqui a câmara, né? E aí eu tenho que acompanhar isso aqui. Então não dá para você simular isso aqui em regime permanente. Aqui eu tenho aquele exemplo de bolhas, né? Então esse tipo de simulação aqui não tem como você. O que você quer realmente é ver a dinâmica aqui das bolhas, né? Sendo formadas e sendo implodidas, enfim, tá? Aqui quando eu tenho um problema de transferência de calor transiente, que é o que a gente vai resolver aqui nesse momento, tá? Então, a gente importa para a gente aqui o que é que acontece em cada passo de tempo. E aí uma coisa que vocês têm que observar é que qual é a diferença de uma análise transiente para uma regime permanente? É que a regime permanente você vai, né, se sua simulação for realmente convergida, você vai como se você tivesse a última fotografia de um filme, né, de um escoamento. O transiente não, o transiente você vai pegar aqui, vai bater uma foto, depois bater outra foto, né? Então você vai ter vários frames, né? Como a gente chama quando a gente está com um vídeo, né? Então você vai ter, e a gente sabe que quanto mais frames você vai querer aqui, você vai ter, obviamente, mais tempo para simular. E aí uma coisa interessante é saber essa transição, né? Aqui eu tinha 200 segundos, pulei para 600, depois foi para 1200, né? Então tudo bem que aqui pode ser só um plot, né, naquele ponto ali, naquele momento, né? E aí uma coisa importante é você determinar, por exemplo, o delta t, né? O passo de tempo é super importante, porque isso também são dá problema de convergência, tá? E aí o que acontece, né? Porque a simulação regime permanente, o que, é que você vai fazer? Você tem um domínio aqui discretizado, né, que é um domínio 2D. Você tem aqui o nó central com a variável, né, que é de interesse. Isso aqui pode ser temperatura, pressão, velocidade. E aí o que acontece? Eu tenho essa informação aqui e calculo os nós aqui, né, ao redor aqui, faço uma conta e vou marchando, né, do ponto de vista da malha, né, do 2D, né? Então, delta Y, delta X. Então, a quantidade, né, de tamanho aqui eu vou resolvendo, né? Então, imagine que aqui eu tenho um escoamento entrando aqui e eu vou resolvendo para cada elemento aqui e vou calcular as equações. O que acontece no regime transiente é que eu vou ter diversos problemas permanentes, né? Então, ou seja, quando dá o passo de tempo, eu venho e atualizo todo aquele domínio. Então, por isso que é pesado computacionalmente, né? Então, eu simulo, depois faço outra simulação e vou repetindo e vou atualizando, não só no espaço, mas também no tempo, né? Então, aqui o tempo, porque para a gente é para a gente entender, mas isso aqui nada mais é que uma outra dimensão, tá? Como se eu tivesse quatro dimensões, tá? Então eu tenho que entender. Então, por exemplo, aqui outra coisa, você tem que entender qual é a dinâmica, né? Então, se você for simular uma mistura, né? Então eu tenho substância A, substância B, né? E aí lá na química, né? O cara mistura isso aqui e sai o componente C. Então, dependendo da batelada, você pode ter aqui 4 horas para fazer isso aqui, 1 hora. Se você tiver, por exemplo, um queimador, né, um queimador, né, se você tiver combustão, isso aqui é milésimo de segundos, né, esse comportamento dinâmico aqui da reação química. Então, você precisa ter esse tempo característico para você entender, né, o tempo de residência no domínio, né, é a história que eu falei para vocês do separador. Né? Então, você tem uma bacia de contenção aqui e eu preciso ter uma ideia de quanto tempo leva isso. Por quê? Porque se eu pular aqui, né, se eu der um pulo como esse aqui de 200 para 600, eu perco muita informação, né? Ou a minha simulação simplesmente não converge, tá?
ou a minha turbulência não é observada. Então, que é o caso aqui, né? Então, eu tô verificando aqui todos os vórtices gerados aqui, tá? Mas se eu tiver uma simulação que eu estou dando um espaçamento muito grande, né, de um passo de tempo para o outro, eu vou ter problemas, tá? E também eu posso também o seguinte, né, uma simulação de regime permanente como condição inicial. Né? Posso fazer isso por quê? Porque aí eu consigo reduzir aqui esse tempo de simulação. E aí, como é que eu faço para estimar, né, o tempo, né, esse passo de tempo? Né? Então, você vai usar o número de Courant para fazer essa continha, tá? Então, ele é uma dimensional para a gente poder trabalhar aqui as características. Esse ΔX representa o tamanho da tua malha, o ΔT é o passo de tempo e o U aqui ele representa a tua variável característica, no caso aqui, né, de uma simulação de escoamento seria a velocidade. E aí o que acontece, né? Então, o número de Courant você vai trabalhar de 1 a 10, né? Então, são valores aqui para a gente ter uma ideia, tá? Então, é sempre importante esses valores anotados, porque aí a gente percebe se o passo de tempo está exagerado, porque a gente perde, às vezes, por não ter nunca simulado um determinado tipo de problema, você pode, por exemplo, começar a simular meio segundo uma simulação de combustão. Você, meio segundo de combustão é uma eternidade, né? Então, você tem que ter esse cuidado, tá? E veja que a malha, né? A malha também vai influenciar nesse passo de tempo. E aí o que acontece, né? Aqui tem alguns casos usuais, né? Que eu peguei aqui as dicas do fabricante do software, né, da ANSYS, né? Então aqui geralmente eu vou ter o comprimento característico, né, a característica de velocidade sobre um terço, né? Vezes um terço. Então esse é o passo de tempo. E aqui ele coloca para alguns tipos de problemas, né? Para turbomáquina, você vai pegar o número de pás, né? E a velocidade rotacional. Né? Então, por exemplo, na convecção natural, né? Então eu vou pegar aqui o ΔT vai ser relacionado com o comprimento, né? Do meu problema, né? Tem o beta, que é o coeficiente de expansão, a gravidade, a diferença de temperatura e o próprio comprimento. Então, isso aqui você coloca o teu problema nas características do teu problema e vai achar um ΔT característico. Né? Quando eu tenho condição de sólidos, né, você trabalha com a dimensão característica ao quadrado, né, lambda rho CP, e aí você acha o passo de tempo. Né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, nesse probleminha, como fazer essa continha aí do passo de tempo, tá? E a gente fazer a nossa simulação. Tá? Deixa eu só silenciar isso aqui. Então vamos lá. Isso aqui é um problema que eu peguei do livro do Crate. Tá? Eu gosto muito do livro, ele tem uns exercícios bem legais e tem um capítulo sobre simulação, do qual eu tirei essa questão. Tá? Então ele fala o seguinte, né? Tem um barramento de liga, tá? Onde a condutividade térmica é 20 kW por metro Kelvin, tá? E aí ele carrega uma corrente elétrica suficiente para ter uma taxa de geração de calor. Então eu tenho uma geração interna nesse barramento de 10 elevado a sexta watt por metro cúbico, tá? E aí ele coloca as dimensões, né? Ele tem 100 milímetros de comprimento, altura de 50 milímetros, né? Então eu coloquei aqui altura, tá? E tem uma largura de 10 milímetros, né, de espessura esse barramento, tá? Aqui é a informação. E aí ele tem um fluxo, né, de resfriamento, né, com água para resfriar esse barramento, de forma que esse escoamento aqui, né, ele me dá uma condição de contorno de temperatura prescrita na parede, tá? Então, do meu lado esquerdo aqui eu tenho uma temperatura de 40 graus, do meu lado direito eu tenho uma temperatura de 10 graus, tá? E, e aí o que acontece, né? A parte de baixo dele é adiabático, né? Então essa face aqui inferior, ela é adiabática, ou seja,
não tem nenhum tipo de, é como se eu tivesse aqui, por exemplo, um isolamento térmico, tá? E essa face aqui de cima, ela está sujeita, né, a uma convecção natural, onde o ambiente aqui que tem contato com essa face, ele está a 0 graus, tá? E eu tenho aqui um H de convecção, né, coeficiente de convecção de 75 watts por metro quadrado Kelvin, tá? Então a gente vai fazer essa simulação aqui, né, calcular a distribuição de temperatura, né, a gente vai fazer regime permanente primeiramente para ver os valores, como vai ser a simulação, e depois a gente faz o transiente, tá? Só que, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular aqui logo o meu ΔT, tá? Aqui ele já especificou o tamanho da malha, tá? Então aqui, como aqui esse é um problema que ele faz a continha na mão, né? Então obviamente ele vai colocar uma malha muito grande aqui, tá? Então eu tenho uma geração interna e tenho aqui o tamanho do elemento, né? Que no caso aqui é o comprimento característico, que é esse carinha aqui. Então eu coloco aqui o comprimento, tá? Coloco aqui os parâmetros e acho um ΔT de 12,2 segundos, tá? Então o que é que significa esse valor? Significa dizer que você não pode, por exemplo, aumentar esse valor, colocar, sei lá, 30. Por quê? Porque você, pelas características do teu problema, você vai perder informação, tá? Então você tem que escolher, tá? Um ΔT menor do que 12 segundos, tá bom? Então vamos lá para a gente fazer aqui a nossa simulação. E lembrando que aqui é uma simulação 2D, né? Eu só tenho variação de temperatura nas coordenadas x e y, tá? Então estou aqui com a ferramenta aberta e aí vamos fazer aquele processo, né, que a gente já vem fazendo, né? Logo no início da disciplina, o aluno ele acha ruim, né? Porque é muita informação, mas a gente vai repetir isso sistematicamente, né? Então vai chegar uma hora que vocês praticando, vocês vão fixar isso aí, tá? Esse fluxo. Então eu vou puxar aqui um geometry, né? Um componente systems. Então tá aqui a minha geometria. A gente vai desenhar a geometria porque é muito simples, tá? Vou aqui puxar uma malha, então eu sempre descarrego aqui em cima da célula A2, né? Geometry. Então ele já faz a conexão, tá? A malha aqui eu posso depois melhorar a malha, tá? Vocês podem fazer esse estudo, né? Porque a malha ela realmente é bem grosseira, mas vocês podem depois reduzir a malha. E obviamente na hora que você vai reduzindo a malha, né? Se você reduzir aqui, for reduzindo a malha, o que é que acontece, né? Esse cara aqui continua constante, eu vou ter que ter passos de tempo menores, tá? Então, só para vocês terem ideia, se eu alterar aqui o meu comprimento característico, né? Colocar aqui 0,001, eu vou ter o quê? 1,2 milímetros, ou 1,2 segundos, né? Então, veja que se eu refino a minha malha geométrica, né? A malha do domínio, né? Eu vou ter que refinar a minha malha, o meu tempo vai ficar menor, né? Então, eu vou ter uma simulação bem mais demorada. Então aqui inicialmente eu vou pegar aqui o CFX, tá? Vou conectá-lo aqui. Vou deixar CFX mesmo. E vou pegar aqui o results aqui para depois comparar, né? Então vamos lá. Isso aqui é o fluxo básico, né, que a gente vem fazendo, tá? As interrogações elas indicam que eu preciso preencher, né, os requisitos aqui para começar a minha análise. Vou salvar aqui, tá sempre mantendo isso aqui salvo. Um duplo clique aqui na célula A2, né? Eu vou abrir aqui o Space Clean para a gente desenhar. E aí aqui assim eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar 2D,
porque o Fluent não precisa fazer tridimensional, né? Lembrando, o Fluent foi sobrepensado para ser genérico, né? Ele aceita geometrias 2D direto. Se você criar uma geometria 2D e for importar para o CFX, ele vai transformar automaticamente ela em 3D. E aí, funcionou lá o negócio? Funcionou. Ele botou o microfone? Botou. Tem todos os VIs lá pronto para você criar som, ruído branco, prontinho. Não fez nada, é só clicar e arrastar. É muito legal. Não, a gente colocou o microfone na entrada do tubo. Só teve um probleminha no cabo, com o teu cabo. Mas depois eu converso contigo que eu tô gravando aqui a aula. Isso. Aí eu falo contigo. Tu vai dar aula hoje? Até que horas? Beleza. Só pra me lembrar, pela dúvida, as coordenadas de G-Code a gente trabalha com diâmetro sempre, né? Sempre diâmetro. Sempre diâmetro. Então vamos lá. Então aqui eu vou fazer o seguinte, né? Começa aqui uma nova geometria. Tá? Escolher aqui o plano XY, tá? Vou criar aqui um retângulo, ele é bem simples, né? Então é um retângulo de 100 por 50 milímetros, né? Opa! Então digito aqui, então tenho a minha geometria, crio o comandinho aqui pull, né? Então ele já automaticamente já cria aqui uma surface, tá? Então aqui, por exemplo, nesse caso aqui, para o Fluent, né? Eu paro o meu desenho, tá? Porque aí eu posso trabalhar com superfície. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fechar, tá? Eu vou copiar essa criatura aqui. Então clico aqui na setinha preta, venho aqui em duplicate, tá? E aqui eu vou chamar esse cara de barramento 2D. Tá? Só para a gente lembrar que esse é o que eu vou usar no Fluent, tá? E aí eu vou voltar para esse carinha aqui para dar continuidade para a geometria que eu vou usar no CFX. Então vamos lá. Então voltando aqui, né? Com o comando pull ativado, eu dou um primeiro clique aqui, ó. Veja que a superfície ela fica amarelinha. Aí eu dou um clique aqui, ela vai ficar laranja. E aí eu posso usar esses comandos, né, para extrudar ou cortar, tá? Ou eu simplesmente arrasto aqui no sentido positivo do eixo, tá? Então eu faço uma extrusão. Fazendo assim, ele cria um controle, né, de espessura. Então eu posso colocar aqui a espessura que eu quiser. Então eu vou colocar aqui 10. Essa espessura não importa para a gente porque o problema dela é 2D. Só que o CFX ele consegue ler só domínios tridimensionais, tá? Esse é o motivo, tá bom? Então vamos dar nomes aos bois, né, para a gente poder criar. Então aqui o que a gente vai fazer? Essa aqui é a face que vai ter convecção, então eu vou colocar aqui, ó, H75, só para a gente lembrar dos valores, e T 0 grau. Ok? Então só para lembrar que ela vai ser convecção. Essa face aqui vai ser a face, né, que vai estar a 10 graus. Tá? Isso aqui é nome, né, que a gente... Deixa eu só dar um rename aqui. Então, só para a gente lembrar, tá? Mas obviamente você vai ter um nome que você achar melhor. Aqui vai ser a temperatura de 40 graus Celsius. E essa face aqui, ela vai ser... Deixa eu mostrar aqui só. Vai ser adiabática. Tá bom?
E por fim, veja, esse aqui vai ser um 2D, então eu vou criar aqui essa face e a posterior, uma simetria 2D, tá? Para que não ocorra fluxos, né, perpendicular ao plano, tá? E aí eu garanto que esse negócio vai ficar 2D mesmo. Então, vou colocar aqui, aqui eu coloco em inglês, tá? Porque ele já puxa a posição do contorno já lá das opções, tá? Então, tá feito aqui o probleminha. Então, temperatura, né? Tenho aqui a convecção agindo nessa face, 10 graus prescrito na face direita, 40 graus na face esquerda, a face inferior vai ser adiabático e as duas que sobraram, tá? Que são perpendiculares à transmissão de calor, vai ser simetria. Ok? Eu vou dar esses mesmos caras, né? Também lá, só que no formato 2D. Fecho, tá? Fecho aqui. Vou abrir agora o Mesh, né? Para fazer a malha. E aí você tem várias opções, tá? A gente vai fazer malha manual, um pouco mais manual, quando a gente tiver no escoamento, tá? Aí eu mostro lá para vocês. Mas com essa malha aqui, essa geometria dá para fazer automático também. É só você ter cuidado com o tamanho do elemento, né? Porque eu coloquei 10 milímetros de espessura. Então, por exemplo, se eu colocar 2 milímetros, então ele vai malhar, né, ao longo da espessura, né? E é isso que a gente não quer. Eu quero só um único elemento na espessura, exatamente porque não vai ter variação no eixo Z. Tá? Então aqui eu tenho, quando eu puxei um bloquinho geral, por padrão ele já vem, né, com uma física de preferência mecânica, né? Então eu tenho que vir aqui, setar para CFD. Se eu vou usar no CFX, eu utilizo o solver e a ordem do elemento eu sempre coloco quadrático, tá bom? Observe que por padrão aqui ele já calcula aqui para mim e me dá 5,6 milímetros, tá? Tamanho do elemento. Se eu aceitar isso aqui, ó, o que é que vai acontecer? Ele vai gerar dois elementos aqui ao longo do Z e eu não quero isso, né? Então, para resolver isso fácil, eu coloco 10 milímetros, que é a espessura da face, tá? E aí eu vou ter que fazer a continha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então tá 10 por 5, porque obviamente aqui tem 50 e aqui tem 100. Então é exatamente o tamanho que está lá no probleminha do livro, né, que a gente pegou, tá bom? Então a parte de malha, né, malha pequena, eu não preciso, né, ver qualidade porque a métrica dessa malha aqui é tranquilo, né? Os quilos aqui vai dar zero, porque tá tudo aqui no esquadro, né, como a gente chama, tá? Então veja que é tudo zero aqui, então o esquema está perfeito. E se você for aqui para ter, meu Deus, razão de aspecto, né? O aspect ratio tá bem baixo, né? Então tá tranquilo. Então vamos fechar aqui. Então a malha aqui, essa etapa da malha aqui, para esse problema é super tranquilo, mas malha e geometria dá muita dor de cabeça, muita mesmo. E não tem regrinha, não tem. Cada malha tem sua história. Cada geometria também. Deixa eu atualizar aqui a malha. O número aqui o setup. Então vamos lá. Então, inicialmente a gente vai fazer uma análise
regime permanente, tá? Então aqui no análise type por padrão já vem steady state, depois a gente vai colocar transiente, tá bom? E rodar o problema, certo? Mas aqui vai ser regime permanente. Eu vou criar o meu domínio, né? Veja que ele cria um domínio por padrão e coloca as consumo contorno em todas as faces como adiabáticas, tá? Só para não confundir a cabecinha de vocês, né? Então eu vou sempre criar do zero aqui o domínio, não vou usar esse padrão dele. Então eu vou vir aqui, domínio, posso chamar aqui barramento. Como eu não dei um name selection para ele, ele não vai identificar esse name select, vai perguntar onde é o location. Eu só tenho uma geometria, né, um domínio, então ele já vai pegar. Só tem essa opção. Vou colocar aqui um domínio sólido, tá? E aí tem que ver, né, se com as propriedades do alumínio, né? 20 watts por metro carvão, vou ter que criar um alumínio, né? Vou deixar aqui o alumínio, depois eu vou lembrar de voltar aqui, tá? Thermal End já está ativado. Ok, vou criar aqui o material, né? Então tem a pastinha de materials, a gente já fez isso também. Vamos criar o nosso down duplicate aqui, é sempre bom fazer isso porque você já pega muita coisa pronta. Eu vou dar um olhinho aqui, chamar de alumínio, certo? E vou alterar aqui aquela propriedade que eu preciso aqui para. Então veja, o alumínio aqui é bem. O K é bem alto, né? E lá eu tenho só 20, né? Então, vou deixar aqui 20. Pronto, alterei. E aí eu volto para o domínio, né? Não esquece disso. E aqui eu já rotei o meu alumínio. Ok? Então, criei um material específico. Vou colocar aqui as consumo contorno. Então aqui esse botãozinho, né? Boundary. E vou colocar aqui. Deixa eu ver se eu lembro, né? 10C. Então ele já identificou o location, né? Porque eu dei nome. Ele obviamente reconhece como all. E aqui eu vou só simplesmente colocar 10 graus. Então dou um OK. Segunda consumo contorno é T40C, que é a temperatura prescrita na face, né? Ele já identificou aqui. Então venho aqui, coloco 40 graus. Tá? Então, OK. Falta, né? A diabática. Então OK. E por fim, o que mais? Convecção. Então a convecção era, sei lá, não lembro mais não. T0CH75, né? Sei lá. Acho que é o contrário, né? Obrigado. T0C. Ok? Esses nomes aí vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor. E aí eu venho aqui em Boundary, né? Coloco o Heat Transfer Coefficient, né? Porque eu vou colocar aqui o coeficiente 75 watts por metro Kelvin, né? E aqui, metro quadrado Kelvin, né? E aqui eu coloco a temperatura, que é 0 graus. Pronto. A última função de contorno, veja que ainda existe a função de contorno barramento default. Por quê? Porque ele está identificando que está faltando dizer alguma coisa sobre essas faces. Se você não fizer nada, ele vai dizer que elas são adiabáticas. Mas aí eu preciso dizer que elas são simetrias. Então, aqui simetria. Tem o nome simetria. Tá certo. Em inglês, né? Porque ele já puxa a condição de contorno simetria e eu não tenho o que fazer. Só confirmar. Ok? Aqui no Solver Control eu vou só pegar aquela dica lá que eu faço lá no ANSI, né? Que é 10 a menos 4, eu vou colocar as duas casas decimais para ficar 10 a menos 6. Não precisa de 100. Aí por que, professor? Porque eu já rodei esse negócio, já sei que 100 interações é suficiente, tá bom? Vou dar um OK. Se você quiser, você pode. Se você quiser, não. É extremamente recomendável você sempre criar um monitor. Então,
temperatura, pronto. E aí eu vou escolher aqui a minha variável, né? Temperatura. E se eu colocar aqui no centro, né, vai ficar aqui no cantinho, né, ó. Vai ficar um pontinho amarelo aqui no canto. Então eu vou subir esse cara aqui para mais ou menos o centro, né? Porque veja, é um barramento, né? As faces estão sendo resfriadas, mas ele tem uma geração interna. Ah, tá. Ó, já esquecendo da geração interna, né? Vamos fazer agora. Já está esquecendo do aquecimento. Aí não ia esquentar nada. Não ia ver nada aqui esquentando. Então vamos lá. Esse cara aqui vai ser 0,25, né? Deixa eu ver aqui. Isso. E o X vai ser 0,05. Vou só colocar aqui um 0,005. Vai ficar no centro. Pronto. Coloquei aqui exatamente no centro. Professor Ângelo. Oi, pode falar. Me relembre aí, não tem 3 que estão ali parada, né? Que é a interação, o resíduo e qual é o terceiro? Eu não me lembro. Tem como você mostrar? É o imbalance. Oi? Tá. Conseguiu escutar? É o imbalance, é isso aqui, ó. Interações. Você tem aqui o RMS, né? O resíduo. E tem esse cara aqui, ó. Residual target, tá? Se você clicar aqui, ele vai criar o que a gente chama de imbalance, né? Que é o balanço de massa, né? Mas aqui a gente não precisa porque eu tenho uma condição de calor, tá? São esses 3 critérios. E o quarto, né? Na verdade, a gente criou um quarto, que é esse aqui, né? Porque esse quarto ele não vai parar, obviamente, mas o monitor... Olha lá, valeu. O monitor, ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar a você como é que está a convergência da tua variável, né? E se você vai precisar, além de atender esses 3 critérios de parada, né, que a gente estava falando, mais o que você quer que pare, porque ele pode atender todos os critérios. Critério de convergência é critério número de interações que eu coloquei. Aí o que é que eu faço? Pô, a minha variável ainda está não ficou no platô. Aí eu vou lá e mudo aqui, ó. Venho aqui e coloco 1.000, 2.000 interações, tá? Aqui eu estou só garantindo que ele não pare antes de 100, né? Mas aqui vocês vão ver que vai convergir rápido, tá? Então, feito isso, né? Eu já posso rodar aqui para a gente ver o resultado. Oi? Eita, ficou ruim. Eita, geração. Valeu. Cara, esquecendo aqui. Como é que faz a geração interna aqui, tá? Vamos lá, vou fazer aqui. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar um subdomain, tá? Que é esse carinha aqui, tá? Eu vou chamar ele de fonte. O nome não importa, você coloca o que você quiser. O location vai ser o próprio domínio, porque é um barramento que ele internamente gera esse calor, né? Então ele está gerando isso aí internamente. Aí eu venho aqui em source e habilito aqui, ó. E aqui eu vou colocar o meu valor, que graças a Deus, né? Como eu falei para vocês, ele está em watt por metro cúbico, né? Watt por metro cúbico. Antigamente só tinha essa unidade aqui, ó. Quilo por metro por segundo ao cubo. Aí a pessoa ficava viajando, né? Porque no problema, né? Sempre tem isso aqui, né? 10 a sexta, watt metro cúbico. Aí você vinha aqui e preenche o negócio com essa unidade aqui, né? Aí eu mandava os alunos fazerem as contas aqui e confirmar que são as mesmas coisas. Então aqui eu tenho 10, aí você coloca E elevado a sexta, né? Você dá um enter aqui, ó. Ele vai aqui, ó. Clica fora, ele vai. Tá? Então ele já aceitou. Então agora eu tenho uma geração interna, né? Vai ficar gerando essa quantidade de calor por volume, tá? É grande, mas na verdade o volume é pequeno.
Oi. Não deu para ver direito. Você colocou o Sysflex para preencher a potência? Eu não entendi. Você colocou um Sysflex para iniciar a potência, você viu que isso não conversou com o Max. Caramba, tô entendendo. Não. Digita aí no chat. Eu acho que tá ruim. Não, quero baixar Digita no chat, por favor. Que tá ruim pra caramba, tá um... Diz aí qual é o BO aí. Ah, tá. Não é pergunta besta, né? Não, veja. É porque é a forma como ele coloca aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. É a sintaxe, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Eu coloquei 10 elevado a sexta, tá? Então, o que acontece aqui? Eu tenho... Quando você quiser colocar as unidades, né? Ah, entendi. Como se tivesse assim, 10... É porque não... É só colocar o E, tá? Ele já vai entender. Não precisa colocar o circunflexo. Entendi agora a tua pergunta. É só 10, é 6, ele já entende, tá? E se você colocar alguma coisa que ele não entende, ele dá uma mensagem de erro aqui, reclamando. Essa parte aqui. Entendeu? Você quer em relação à forma de colocar as unidades. Aí vamos lá. Vamos rodar essa criatura aqui. Deixa eu abrir aqui o CFX. Pronto, por enquanto eu não vou explicar ainda essa tela para vocês, eu vou só dar um Start Run aqui. Extremamente rápido, uma malha bem pequena, né? E aí aquela história que eu falei para vocês, né? Veja, resíduo atingiu. Então ele atingiu primeiro do que o número de iterações. Então eu paro pelo resíduo. É o que acontecer primeiro, tá? Se o resíduo ficasse aqui patinando até a centésima iteração, ele só ia parar na centésima. Se fosse a milésima, ia ficar na milésima, tá? A quarta parada, na verdade, ele não para, né? Quem fez parar, na verdade, né? Por isso que eu digo que são 3, né? Mas essa quarta aqui, condição, é uma condição física, né? Eu estou medindo a temperatura no centro ali do barramento. Então, vocês entendem que se eu fizesse até um exemplo, tá? Até a segunda iteração, eu tenho um valor de temperatura. Se eu rodasse até 5 iterações, eu tenho outro valor. Então, eu estou variando a temperatura ao longo das iterações, né? E aí você percebe aqui, ó, aproximadamente aqui na oitava, mais ou menos, ou décima. A partir da décima aqui, não faz mais sentido eu continuar simulando isso, né? Porque eu sei que fisicamente eu já também atingi a minha convergência, tá? Porque, como eu falei para vocês, você pode atingir o critério do resíduo, critério do número de iterações, tá? Porém, quando você olha para o teu monitor, ele ainda está assim, ó, está subindo, né? Ou está descendo. Então, significa dizer que, apesar do número de iterações ter atingido e o resíduo, você não atingiu a convergência. Você ainda tem que rodar mais iterações, tá? Esse é o cuidado que vocês têm que ter, tá bom? Pronto, vamos fazer o pós-processamento aqui, rapidamente. Vamos lá, vamos rodar essa criança aqui. Veja que até agora eu não fiz nada de diferente, né? Eu acho que só a geração interna, né? Eu acho que a gente não fez ainda um caso desse. Aqui o pós-processamento não tem que fazer não, né? Temperatura, certo. Eu posso pegar aqui as faces de simetria, né? Porque é o que importa. Aqui eu vou botar 11, tá? Só para a gente comparar. Então veja, o que é esse resultado, né? Então, eu tenho a geração interna, aqui eu tenho um resfriamento que deixava a 10, aqui um resfriamento que deixava a 40, aqui eu tenho uma convecção
né, sendo gerada aqui nessa face, e aqui era diabático, tá? Então, o que a gente percebe é o seguinte, isso aqui é a última foto, tá? É a última foto do meu problema, tá? Então, deixa eu só... Eu só tô achando isso aqui alto, tá? Eu fiz alguma coisa... Eu lembro aqui do resultado, isso aqui tá alto. Eu lembro que era... Tudo bem. Tá bem alto isso aqui. Tá, isso aqui chega no máximo a 85 graus, tá? Mas pode ser o valor, sabe de quê? Aqui é 10 a sexta, né? 10 a sexta, pode ser isso aqui que eu coloquei errado, né? Então, o perfil é o mesmo, tá? Vocês não vão ver diferença, só que aqui, ó, é onde a gente tem que ter cuidado nas coisas que a gente faz. Então, se eu fosse comparar só esse resultado aqui, eu ia dizer, ah, que massa, tá legal, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês, ó, que eu errei aqui. Ó, temperatura máxima 85, tá vendo? Então, eu coloquei alguma coisa aqui, tá? Ah, foi exatamente isso, ó. Eu digitei, né? Então, quando eu botei 10 é a sexta, ficou a sétima, na verdade, né? Então, ele tá aqui bem mais... aquecendo bem mais. Mas eu vou aproveitar aqui e já vou fazer aqui uma coisa, né? Eu vou querer uma curva aqui, né? Eu posso extrair um gráfico, tá? Eu também já ensinei isso a vocês, né? Uma forma fácil é você pegar aqui um location chamado line, tá? Então eu vou traçar aqui uma linha aqui na região que eu quiser, tá? Você que escolhe, você é um analista. Então vou vir aqui e deixa eu só desabilitar aqui, ó, para não atrapalhar aqui a visualização. Você pode desabilitar, vai ficar só o domínio aqui. Eu posso vir aqui já dar um apply, ó, ele criar a linha aqui no cantinho, né, e um pouco maior, tá vendo? Isso aqui está em metros, por isso que fica essa linha gigante. Então, o X, Y e Z, tá? Então, aqui, esse cara aqui é 0.01, né? Vamos conferir. Não, eu errei, né? Errei só 10 vezes isso aqui. Então, vamos lá. Agora, tá indo? Que é eu vou subir aqui para o meio, né? Então, esse ponto aqui, ele vai ser 0.025, né? Lembra que é o ponto inicial e o ponto final, então eu tenho que repetir aqui para ela subir, ó. Tá vendo? E aqui eu tenho um 4 aqui, por isso que ela ficou inclinada. E aqui são as amostras, tá? Então essas amostras aqui eu coloco 50, é como se eu tivesse vários termopares aqui, 50 termopares no eixo central aqui do meu barramento, medindo a temperatura, tá? O Ângelo. Oi, para falar. Eu acho que você já respondeu isso, mas é só para não ter uma dúvida, que eu anotei aqui para perguntar por e-mail, acabei nem perguntando. Se eu fico mudando o meu número de interações ou o meu resíduo, o meu resultado final lá, ele muda ou não? Sim, eu acho que você até falou, mas sim, era uma dúvida. Muda. Ele muda, Carlos, porque o teu resultado é dependente da qualidade da tua malha, obviamente das condições de contorno, né, mas é uma questão da física. Mas imagine que você tem as condições de contorno corretas, com os valores corretos, mas o teu resultado não está convergido. Por quê? Porque se você rodou 100 interações, o resultado vai ser diferente para 200. Isso se, digamos assim, você não convergiu o teu problema em 100. Aí dá diferença, tá? Mas, por exemplo, se a gente rodar, você vai perceber, se você pegar esse problema, veja que ele rodou com, acho que menos de 20, né? Então eu vou colocar aí um resíduo de 10 a menos 10, para ele não ter perigo de chegar nesse resíduo. E aí eu aumento o número de interações. E aí você vai perceber que a resposta dessa solução vai ser a mesma. Por quê? Porque ele já converge com poucas interações. Agora, o que acontece é, se o teu problema não converge com 10, com 20 interações, e você rodar metade ou
É bem que vocês estão na aula virtual, né? É o retorno da sala. Aí dá diferença sim, tá? Então tem que ter cuidado com isso aí. Era só para finalizar, era essa justamente a dúvida, porque eu rodando o meu aqui, Sueli rodando dela lá, aí claro que a gente não colocou o mesmo resíduo, nem o mesmo número de interações, e diferente do que você colocou no YouTube, no CFX. E aí, quando a gente comparava, sempre os resultados, cada um dá um resultado diferente. Aí eu, não, Sueli, tem uma coisa errada, porque tem condições a gente rodar esse negócio não sei quantas vezes, e nenhum dá igual Não, o Bianco. e tem outra coisa também, sabe o que é? Tem que ter cuidado, é quando você roda novamente, tá? Então o que é que acontece no CFX? Ele pega como condição inicial a última rodada, percebe? Então se você roda uma vez, ele já não vai mais partir do chute inicial, ele já pega o último, ele já vai pegar o último e coloca como condição de contorno inicial. Por isso que ele converge mais rápido. E aí você pode ter variação do valor. Eu tava dando aquele clear, update, alguma coisa. É uma que é para limpar, né? Se não me engano. Isso. Você pode limpar, você pode dizer ele que comece. Você pode dizer que comece do zero, por exemplo, ou usar o anterior também. Então vocês têm que ter muito cuidado, tá? Quando vocês forem rodar aqui, ó. Vou achar aqui. Vocês forem rodar novamente, vocês têm que ter cuidado nisso aqui. Tá? Então, o que é que eu faço? Se eu rodei e não ficou legal aqui a minha rodada, é sempre recomendado você limpar, tá? Dá uma limpada nisso aqui, porque aí você começa do zero, tá? Então, tem que ter cuidado com isso aí, porque ele começa... Se eu rodar aqui novamente, vou mostrar aqui para vocês. Se eu rodar novamente isso aqui, ele não vai começar outra do zero. Ele vai partir daqui e vai continuar. Aí o que, é que vai acontecer? Como aqui já está no critério, ele vai e para. A menos que eu reduza para 10 a menos, sei lá, mais alguma coisa aqui. E aí sim, ele vai rodar mais um pouquinho aqui, mas vai partir desse ponto. Tá? Depois você faça isso. Oi, para falar. Só aproveitando que o senhor está nesse gráfico falando de interações. No de resíduo, bem aí, se a gente olhar, ele aparece com resíduo até 10 a menos 6. E aí a gente está botando 10 a menos 8. Eu não consigo ver o restante do gráfico. Tem alguma forma de mudar? Até para eu saber se o problema está no número de interações ou se porque nunca vai chegar esse resíduo que eu estou escolhendo. Tá, eu não conheço, Suelen. Deve ser algum comandozinho desse aqui. A gente talvez consiga mudar isso para ver. Porque, por exemplo, aqui, ó, vamos ver aqui. Quantas interações foram? Foram 13 interações. Então, chegou aqui, ele parou. Tá? Então, enfim, quando ele... Deve ter alguma coisa aqui, alguma perfumaria aqui que talvez faça isso. Eu não sei te dizer, na verdade. Eu não sei se eu consigo dar um zoom in aqui no gráfico, né? E ver até o final. Mas se você observar aqui, ó, quando chega na interação, na última interação, ele já para, né? E aí o gráfico para de plotar. Tá? Enfim, aí para aqui. Eu não sei se tem alguma... Eu não sei se tem algum comandinho aqui que a gente possa fazer isso, tá? Depois a gente pode tentar dar uma olhada, mas eu nunca tive essa necessidade de fazer isso, por isso que eu nunca usei, tá? Deixa eu fechar aqui. Então, sempre eu tenho que usar o 10 a menos 6 ou eu posso colocar mais, assim, para finalizar? Você vai colocar mais, né? Porque senão ele não para. Senão ele para. Você coloca 10 a menos 9, 10 a menos 10 para ele continuar, para deixar a tua simulação rodar as interações que você precisa. Tá? Tá claro isso aí ou não ficou? Sim ou não? Tá claro, professor. Tá. Ele tá respondendo no chat aí. Ah, tá. Avisa quando tiver no chat, porque eu não vejo aqui, só vejo minha tela do software. Então vamos lá. Vou fazer aqui um gráfico. Eu criei aqui um local onde eu vou coletar essas informações, tá?
E agora eu vou plotar. Então tem esse comandinho aqui, ó, bem pequenininho aqui. Chart, então chart 1. Eu coloco aqui o nome que eu quiser. Perfil. Tá? E vou aqui pegar uma série de dados, né? Então cada linha dessa pode ser uma série que eu vou criando, cada simulação. Eu posso criar várias séries aqui. Como eu só tenho uma simulação, vai ser... E posso também comparar com dados de resultados experimentais, tá? A gente vai fazer isso também no curso. Posso dar um nome se eu quiser, tá? Mas aqui isso aqui não importa. No eixo X, eu vou deixar aqui eixo X. E no Y eu vou plotar a temperatura. Só isso, tá? Existem outras coisas, você pode mudar aqui estilo de linha. Tipo, aqui é perfumaria, tá, gente? Aqui não faz sentido eu ficar brincando aqui, perder tempo com coisas importantes, tá? Não que isso não seja importante, mas assim, isso aqui é frufru, a gente pode fazer isso depois, ó. O tamanho do símbolo, tá vendo? Título, aí tem a letra, o tamanho. Isso aqui você é como se estivesse no Word, né? Você mexendo ali nessas coisas, tá? Que na verdade o que acontece? Você exporta esses dados e faz lá no Excel gráficos maravilhosos, né? Na minha opinião, isso aqui não vale a pena brincar com isso aqui, tá? Vamos ver o que ele está dizendo aqui. Ah, tá. Ó, eu dei um errinho aqui, né? Porque eu mandei aqui, ó. Pô, cadê o negócio, né? Eu tenho que criar aqui, né, o meu location, que aí ele vai extrair. Ele criou aqui as coisas, né, o nomezinho, mas eu preciso dizer a ele onde é que está a fonte de dados, né, por isso que ele reclamou. Aí ele criou um perfil parabólico, que é típico, né, quando a gente tem uma geração interna, né, aqui eu tenho temperatura aqui, e se eu desligar, aí eu vou fazer uma pergunta, né, se eu desligar a geração interna desse problema, como é que ficaria esse gráfico? Quem poderia me dizer? Desligando aqui a geração interna, né? E obviamente colocando essa outra face aqui como adiabática, né? O que é que vocês acham que vai acontecer com esse perfil de temperatura? Alguém respondeu aqui no chat. Rapaz, vou falar besteira, mas acho que vai ficar constante, não? A diabática e o... Não, porque aqui, Carlos, eu tenho 40 graus e aqui eu tenho 10, né? Então aqui eu tenho um ΔT ao longo do barramento, tá? Então se eu tenho um ΔT, eu vou ter um desequilíbrio ali que vai fazer com que eu tenha condução ao longo da barra, tá? Então eu vou ter aí aquele problema de temperatura prescrita nas duas faces, né? Vamos rodar isso aqui só para mostrar a vocês, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Porque aí também a gente entra nesses detalhes aqui de... aqui depois eu vou corrigir, tá? Eu vou só dar um duplicate aqui, ó. Só um duplicate aqui. Tá? Vou chamar esse cara aqui de... botar a parede plana, né? Tá plano aqui, certo? Aqui eu vou ter que corrigir de todo jeito, né? Porque a geração interna desse carinha aqui, eu botei uma casa decimal a mais, vocês viram que ficou 600 graus, né? E 600 graus é uma temperatura que você já ia fundir o barramento, né? Mas o erro tá aqui, ó, tá? Então, não tem, assim, você pode errar, o que não pode é você... Aqui eu botei 10 a sexta, né? Então aqui, ó, ficou a sétima, tá vendo? Quando eu digitei. Então o certo era fazer assim, é a sexta. Porque aí... vou sair aqui agora, ó. Vou sair dele aqui. Aí eu coloquei 10, né? Porque eu peguei lá do texto. Ó, agora tá certo. Percebe? Então você pode... Era para ter colocado 1 é 6, né? Ou digitar 6 casas decimais, tá? Então eu errei aqui na... Pronto, agora a fonte está correta. Eu vou fechar aqui. E aí eu vou mostrar a vocês, ó,
Eu vou rodar novamente, tá? Quando eu vou rodar novamente aqui, o que é que vai acontecer? Ele vai começar do que já tem rodado, tá? Como condição inicial. Então aqui, ó, nessa abazinha aqui, valor inicial, ele vai pegar o que? Solução corrente, na última solução, se possível, tá? Ou você pode vir aqui com as condições iniciais ou ter essas outras opções. Ou começar da condição inicial do zero, tá? Eu vou deixar essa opção aqui, que é a que ele fica, né? Cadê? Corrente. E aí a gente não se liga nisso, ele está sempre ativado. Aí você não sabe, né? Você não se ligou nisso aí e deu start to run, tá? Aí o que acontece? Ele vai começar de onde estava. Deixa eu só... Ó, tá vendo o que aconteceu? Veja que ele foi, rodou. E aí, ó, rodou mais um pouquinho aqui. Foi até o que? Cadê? Até 28 interações, tá? Mas ele pegou isso aqui e continuou, tá? Vamos ver aqui o que aconteceu com esse cara. E aí, claro, ele vinha aqui porque o barramento estava com 10 vezes mais a fonte, né? Aí quando ele começou, ela... E aí o que acontece, né? Ele fez isso por quê? Porque a temperatura não estava convergindo, então ele teve que vir e estabilizar novamente, tá? Por isso que ele fez esse dente de serra aqui, né? Porque se eu tivesse continuado com a mesma quantidade aqui de energia que eu tinha colocado, ele ia tender a fazer isso. Mas aqui foi o que? Eu reduzi a condição do contorno. Então ele começou aqui iterando, né? A partir dessa solução. E aí, obviamente, ele vai convergir para a temperatura correta, que é abaixo de 100, que é, no caso, 85, tá? E aí agora... Aí eu já sei que vai ficar com 85, tá? Então eu só vou atualizar com esse aqui. Esse aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou retirar o termo fonte, tá? Eu vou tirar o termo fonte e vou colocar diabático aqui, ó. Vou deletar esse carinha aqui, não tem geração interna, tá? Só para vocês lembrarem lá da aula Vou tirar essa convecção também na face, ok? Tirei, ó, convecção. E onde tem onde tem a diabático, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar essa outra face também, tá? Veja que aqui ele continuou default. Eu não precisava mudar isso, porque por padrão ele já deixa diabático. Mas para fazer um negócio assim, ok, né? Por exemplo, eu tenho duas faces, né? Eu tenho a diabática e esse aqui é aquele H, não sei das quantas. Então eu venho aqui, ó, para selecionar mais de uma. Aí seleciona, ó. Perceba que se eu não coloco nomes, olha como vem as faces, tá vendo? Ele dá o nome que ele quer lá, F, não sei das quantas, ó. Aí eu fico procurando. Aqui é fácil achar isso, porém, né, veja, a face F5.4, né, é uma face adiabática. Então eu vou pegar a diabática e essa outra aqui que era uma convecção, mas vou torná-las todas duas. Aí veja que seleciona duas simultâneas, a diabática, tá? Essa é a diferença desse probleminha agora, tá? Então vou fechar aqui. Veja que ele vai começar lá do zero, né? Então vou fechar aqui e vou rodar essa criança aqui. Aí aqui, ó, valor inicial. Aí você pode vir aqui, ó, colocar em condições iniciais, tá? Ele vai começar lá, não da última rodada. Então vamos rodar isso aqui. Ou você limpa lá os dados, né? Veja que ele começou do zero, tá vendo? Não continuou. Aí veja que foi mais rápido ainda, ó, porque não tem geração. Ele rodou quantas? 8 interações, tá vendo? Ó, o outro era 13, tá? Ó, aqui pronto, aqui é um caso típico, ó, que eu precisaria rodar um pouco mais, né? Então o resíduo aqui, ó, 10 a 6. Aí vamos lá. Não está o gráfico que eu quero, o resíduo já atingiu, o que é que eu faço, professor? Aí você volta aqui para garantir, você abre novamente, isso é o que pode acontecer com vocês, tá? Esse problema pode não estar totalmente convergido.
Aí o que é que eu faço? Solver. E aí eu coloco aqui mais umas 2 casas decimais, né? Vou botar aqui a nona, tá bom? Vou dar um apply aqui. Pronto. Se eu quiser, eu posso começar do zero ou a partir dessa. E aí perceba, ele vai juntar aquelas 8 iterações, mais acho que eu vou tentar rodar o problema, tá? Então, vamos rodar novamente aqui, sem limpar nada, deixar do jeito que estava. Ele vai aproveitar o que já tinha e vai continuar calculando. Vamos ver se a temperatura estabiliza. Start to run. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui eu coloquei condições iniciais, né? Então eu teria que dizer assim, não, eu quero dar a solução corrente, tá? Mas eu vou deixar inicial porque eu quero ele rodando aqui do início aqui e ver se não dá problema. Então vamos lá. Ele foi para quantas? Ó, ele atingiu 100 interações. Então como é que eu descubro, né? Ver. Porque ele parou. Ele aqui eu estou entendendo que ele parou com 100. Né? Então eu percebi o que? Não. Aqui o gráfico, né? Eu entendi agora aquele negócio lá que isso ali falou, né? Ele não mostra o gráfico lá embaixo, né? Em 10 a menos, né? Deve ter alguma coisa, mas aqui você percebe que o que fez ele parar não foi o resíduo agora, ó. Ele chegou em 100. Se ele tivesse chegado em 99, aí eu saberia que ele atingiu o resíduo, e não as iterações. Tá? Vamos ver o gráfico. Ah, agora deu o que sobrou, né? Então veja que aquele resíduo meu foi exagerado, ó. Eu tenho mais 2 casas decimais, ele não atingiu. Mas aí, ó, com 20 iterações, ó, é suficiente isso aqui, tá? Com 20 iterações ele já tinha dado, então não precisava desse exagero aqui. Tá? Então são essas coisas que a gente tem que ficar esperto aqui quando está simulando, tá? Então aqui ele parou por conta das 100 interações. Bem, agora vamos comparar aqui esses dois resultados, tá? Então eu vou vir aqui. Aí quando você compara, né, tem dois resultados, você vem e faz isso aqui, né? Eu vou plotar aqui, vou desabilitar a temperatura, a linha aqui e vou habilitar esse carinha aqui, ó. Compare case. Aí eu tenho o CFX, que é o primeiro caso com geração, e o outro. Eu dou um apply. Então ele me gera 3 gráficos, né? Aí, o que é que acontece? Aqui, ó, como eu tenho temperatura, né? Aqui 40 e aqui 10, ele vai criar um gradiente. Percebe? E aqui eu tenho a geração interna, então ele vai aquecendo nas laterais. E obviamente se eu faço a diferença, dá uma diferença gigante aqui, né? Tá 60 graus de diferença. E agora vamos ver o gráfico, ó. Tem um gráfico aqui, ó. Veja que ele agora plotou, né? Aqui, se você quiser, eu vou tirar essa aqui da comparação, tá? Para não ficar poluída, essa verdinha aqui é só a comparação. Aí eu venho aqui, ó, desabilito. Ó. Então, se vocês perceberem, lembrarem lá de Transcal, né? Quando a gente tem duas temperaturas prescritas ao longo de uma espessura, eu vou ter o quê? Um perfil linear, né? Então, a solução da equação diferencial, né? Equaçãozinha lá de Laplace, ela vai ser uma função linear, né? E aqui não, aqui como eu tenho geração interna, o que é que vai acontecer? Vou ter uma parábola aqui, porque eu tenho um aquecimento, tá? Então era a resposta ao problema, né? Tá bom? E perceba que elas partem do mesmo ponto, porque obviamente como é temperatura prescrita, esse cara aqui pode ter o que for, nunca vai mudar. Percebe isso aí? Né? Aí por isso que eles se encontram aqui no início da geometria e aqui na outra face. Mas internamente há um grau de temperatura muito alto porque eu tenho aquecimento. Se
Se eu tivesse só as duas temperaturas ali, eu tenho um gráfico, tá? Então fica essa outra brincadeira aqui para vocês fazerem, tá bom? Bem, veja, isso aqui foi a... Ah, tá. Eu também esqueci de mostrar para vocês o valor, né? Lembra que estava dando 600 graus, né? Já tinha derretido o barramento, né? Agora, né? Se eu quiser visualizar apenas um, eu venho aqui, ó. E aí eu digo que eu quero, ó, 86 graus, tá vendo? Então, é mais ou menos aí a temperatura que eu quero que eu vou observar, tá bom? Eu vou dar uma pausa aqui na gravação para não ficar muito extenso e daqui a pouco a gente volta, tá?